O professor João César de Castro Rocha, fazendo uma análise aqui, ó. Se o TRE de São Paulo não agir para caçar a candidatura de Marçal, ele já está preocupado com a invasão de vários marçais aí na eleição de 2026, né? É o que provavelmente vai acontecer, né? Deixa a curtida, tá, pessoal? Deixa a curtida e diga no chat de que cidades estão assistindo, isso aqui é importante para nós. Lacre, like, lucro. Isto é, você transgride todas as regras de maneira deliberada, porque essa transgressão produz o efeito da lacração. Quando você lacra nas redes sociais, você aumenta exponencialmente o número de likes, de visualizações, a economia da atenção. Ao fazê-lo, você propicia o lucro. O lucro de um Pablo Marçal, inicialmente, ou de um Andrew Tate, é a monetização da rede social, pela visualização e pela conversão da atenção em venda de infoprodutos. Agora, o que o Javier Milei fez, porque, olha, aqui no Brasil, Márcio, eu ter sido, é difícil dizer o primeiro, um dos primeiros a alertar há 3 anos atrás das estratégias do Javier Milei. Você está na Argentina, você conhecerá muito melhor do que nós. O Javier Milei principiou a sua carreira como Paulo Marçal, isto é, ele ia nos programas de televisão, ele xingava as pessoas, ele tratava as mulheres de uma forma absolutamente misógina. Eu lembro de um programa, uma espécie de programa dominical, à la Ana Maria Braga no Brasil, um programa matinal, à la Ana Maria Braga, em que ele foi tão agressivo com uma moça que estava na mesa da conversa que ela começou a chorar e ele foi expulso do programa, em virtude disso. Mas em todas essas ocasiões, o Javier Milei ia crescendo, até se tornar deputado, então presidente. O fenômeno, vou repetir, é o desaparecimento da opinião pública como nós a vimos nas nossas gerações, é a tentativa de colonizar a política pela economia da atenção, e se isto acontecer, vamos desistir de ter países autônomos. Porque o que dominará a política será sempre as grandes plataformas, e o Elon Musk é um pouco o mestre por trás dessa possibilidade. Me permita completar. Tem razão. Foi o que a gente acabou de comentar aqui no vídeo do Joaquim Carvalho, né? O que a gente acabou de comentar na questão do Twitter aí. Tá, Márcia. Me permite dizer uma coisa que é forte, mas para que nós pensemos juntos. O sistema político não tem condições de frear uma figura como Javier Milei. O sistema político brasileiro não tem condições de frear uma figura como Pablo Marçal. Por quê? Porque eles não são figuras do sistema político. Eles são parasitas que ingressam no sistema político com a finalidade de aumentar a sua visualização, eventualmente chegar ao poder, mas eles ingressam com a finalidade clara de desrespeitar todas as regras como a única forma de seguir uma lacração eterna. Qual é o problema aqui que eu vejo? Eu proponho para a nossa reflexão. É que hoje, em São Paulo, que é o caso específico, o Tribunal Regional Eleitoral tem uma tarefa histórica ainda mais importante do que a tarefa histórica do Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Porque se a candidatura do Pablo Marçal não for impugnada, se ele não for tornado inelegível, não porque não seja do nosso campo, mas porque tudo que ele realiza no mundo da política, ele traz da economia digital. No mercado digital, as estratégias que ele usa são usadas no mundo todo e nós temos que bater palmas. No mercado digital, ele é um Midas. Tudo que ele toca vira ouro, de fato. Quando ele transfere essas estratégias para o mundo da política, ele se transforma num Midas às avessas. Tudo que ele toca vira crime. Mas eu não estou dizendo crime como uma figura de linguagem, eu estou dizendo crime tipificado no Código Penal e no Código Eleitoral. Se o Pablo Marçal não for tornado inelegível, acreditem no que eu direi agora. Em 2026, nós assistiremos ao mais perverso milagre que se possa imaginar. A multiplicação de Pablos Marçais, candidatos a deputado estadual, deputado federal, Senado, governo do Estado e presidência. Este país se tornará inviável. Será o verdadeiro golpe que a extrema-direita deseja dar na nossa democracia. Me deixa tipificar qual é o crime que ele está cometendo. É importante aqui, ó, até parei aqui porque eu quero dar um destaque nisso aqui, né? E vai acontecer isso aqui. Por quê? Por que surgiu o Pablo Marçal nessa eleição? Porque o Bolsonaro tá solto, gente. Porque o Bolsonaro está solto depois de tudo que ele fez. Porque os deputados que estavam lá na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, fazendo gravação selfie no meio da destruição da Praça dos Três Poderes, estão lá no parlamento, continuam sendo deputados. Então, uma coisa é consequência da outra. Se o Pablo Marçal não for freado, se essa candidatura não for cassada, é evidente que em 2026 nós vamos ter coisas piores do que nós temos agora. Isso me parece evidente. Acho que isso é bem importante.
para a nossa audiência, eu espero que chegue ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Veja, o Pablo Marçal trouxe para o Brasil um sistema que foi criado por um americano chamado Andrew Tate, que foi um importantíssimo kickboxer profissional, assim, nível de campeão do mundo. Quando ele se aposentou das lutas, ele continuou lutando, agora nas redes sociais. E ele rapidamente se tornou uma celebridade mundial, graças, sobretudo, a um conteúdo que é, assim, inaceitável. Misógino, transfóbico, homofóbico, xenófobo. É o grande ícone mundial desse movimento Red Pill, desse movimento de afirmação da masculinidade, etc, etc. Em 2020... O que é o Red Pill? Eu vejo Red Pill não tem nem ideia do que seja. É afirmação de masculinidade, é isso? Me digam aí no chat para mim, o que é Red Pill, gente? Me expliquem. O Andrew Tate teve uma ideia, como ideia, Florestan, genial. Ele fez o seguinte, ele tinha muito conteúdo nas redes, ele criou um campeonato internacional de cortes dele mesmo. Isto é, ele se reinventou como se ele fosse uma plataforma. Pessoas no mundo inteiro faziam cortes de falas polêmicas do Andrew Tate. E aqueles cortes que mais viralizassem, ele pagava com dinheiro. Como faz o Marçal hoje. Mas o Marçal veio do Andrew Tate. O Marçal adaptou o sistema do Andrew Tate e aperfeiçoou. Aperfeiçoou como? O Marçal, depois de uma experiência de algumas pessoas que fizeram cortes nos quais ele humilhava os seus alunos, ele era excessivamente agressivo com as pessoas, esses cortes ditos negativos, que tecnicamente quer dizer polêmicos e controversos, esses cortes viralizaram de uma forma como o Pablo Marçal nunca tinha visto. O que ele decidiu? Ele só paga por cortes negativos, o que o Andrew Tate não havia feito. Ele tem um modelo de corte, nessa época, em que ele tem um vídeo em que ele é muito agressivo. Em pouco tempo, ele obteve 40 milhões de visualizações e, acredite, Tereza, 40 mil comentários no corte. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente pode dizer que, de fato, ele faz? Que absurdo, né, gente? É de uma grandeza isso aí. Que coisa de louco, hein? Diga no chat aqui o que é Red Pill, hein, galera? Não sei, hein? Não sei o que é Red Pill. Porque em março, numa entrevista no programa Pânico da Rádio Jovem Pan, que está disponível na internet, ele diz: eu tenho hoje 4 mil pessoas que vivem de produzir cortes o dia inteiro do meu conteúdo. Ele disse, eu tenho 10 mil horas de conteúdo. E ele completou, eu pago até um dinheiro relevante. Agora, semana passada, uma influencer que estava oferecendo um curso. Florestan, olha o curso que ela estava tentando oferecer. Como fazer cortes de Pablo Marçal e viralizar. Ela explicava por que esse curso era importante que você pagasse para fazer o curso com ela. Ela dizia, cortes do Pablo Marçal rendem muito dinheiro. Podem render centenas de milhares de reais por mês. Como? Ela disse, plataformas como YouTube e TikToker pagam pelas visualizações. E ela completou, e o Pablo Marçal paga em dinheiro. Agora, no período eleitoral. Isso quer dizer que o Pablo Marçal montou um sistema de comunicação que é uma autêntica guerrilha ou máfia digital. Ele tem mais de 4 mil pessoas que trabalham para ele todos os dias, viralizando os seus conteúdos. Portanto, quando o Pablo Marçal diz que tem 14 milhões, 13 milhões de seguidores, não são necessariamente orgânicos, porque para poder fazer cortes do Pablo Marçal, tem que ser seguidor dele para ter acesso ao conteúdo. Isso é um crime eleitoral, Florestan, de uma... Abuso de poder econômico, configurado, com certeza. Com certeza. Uma gravidade suprema. Um número enorme de pessoas neste país já foi caçada e tornada inelegível por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação. É talvez o mais grave, tirando suborno, compra de voto, claro, é talvez um dos mais graves crimes do Código Eleitoral. E ele insiste, porque ele foi advertido, ele continua fazendo. Deltan Dallagnol foi caçado, né, por crime de abuso de poder econômico, né? E outros, né? E a Justiça Eleitoral costuma aplicar. Configura um outro crime, que é um crime espinha dorsal do Código Eleitoral, que, aliás, é muito brando, que é o artigo 347, crime de desobediência. Portanto, é isso mesmo, Florestan. Se nós não tivermos a coragem cívica de dizer isto é a barbárie sendo naturalizada, a colonização da política pela economia da atenção implicará a imposição de uma ditadura das grandes plataformas, nós não teremos nenhuma possibilidade de ter um programa como este, porque a visibilidade de vocês será reduzida ao máximo, será algo residual, e ao mesmo tempo, se um candidato comete uma série de crimes continuadamente no processo eleitoral, o que ele está fazendo de fato é ridicularizar não um candidato, mas, Florestan, o processo eleitoral. É o processo eleitoral que se torna caricato. É o processo eleitoral que se revela incapaz de se defender a si mesmo através da justiça eleitoral. Por isso, ainda que o que eu vou dizer agora seja impopular, o sistema político não tem condições de enfrentar uma figura dessa. Pelas razões que eu expliquei. Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral
declarar a candidatura impugnada e o candidato inelegível pelos crimes que cometeu. Se isso não for feito, vou repetir, em 2026, nós viveremos na antessala do inferno, que será a proliferação em todo o país, em todos os níveis, de Pablos Marçais. Será o verdadeiro golpe que a extrema-direita deseja dar, porque é o processo eleitoral mesmo que será totalmente desmoralizado. Tá aí um vídeo do Cortes 247 e muito bom, o professor João César Castro Rocha trazendo aí o modus operandi, né, nas redes sociais dessa figura patética aí. Eu não sabia que era esse o modus operandi dele aí. Paga quem faz cortes, hein? Já pensou? Claro, viraliza, né? Viraliza demais, né? Impressionante, né? E o que ele falou é interessante ali, né? O professor João César falou, né? Que meios como esse, como nós aqui da Voz Trabalhadora, né? Cada vez mais perderemos, né? Audiência, engajamentos, né? Isso está acontecendo, inclusive, conosco agora, né, pessoal? A gente está aí com o YouTube simplesmente limitou as nossas visualizações a 1/4 da média que a gente tinha, né? Nós tínhamos aí uma média, chegamos a ter uma média de 60 mil visualizações por dia e estamos aí com um pouco mais de 18 mil, 20 mil visualizações, né? Chegou a bater em 70 mil, algumas semanas até 100 mil visualizações por dia, né? E tivemos uma queda impressionante que a gente está tentando detectar ainda o que foi, né? Continuamos com a mesma programação, com a mesma rotina, enfim, né?